E o protesto da esquerda contra a anistia para os condenados pelo 8 de janeiro reuniu 6.600 pessoas em São Paulo no domingo 30, de acordo com a USP. É um terço do que o bolsonarismo conseguiu reunir em Copacabana, no Rio de Janeiro, há 2 semanas, em favor da anistia, segundo a mesma universidade. E já não era muito. Mesmo assim, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, divulgou um vídeo ao lado do colega Lindbergh Farias, do PT, em que afirma que a manifestação da esquerda foi maior que a dos bolsonaristas. Pode soltar o vídeo. Foi a vitória e o sucesso dessa manifestação, né, Ó, mostra aqui, Lindbergh. Acho que talvez o povo não tá vendo. Ó. Milton Barbosa, Pra frente. Mais de 25 mil pessoas no ato sem anistia em São Paulo. Foi maior que o deles em Copacabana. É isso. Nós não podemos deixar as ruas para a direita, não, gente. As ruas são nossas. A maioria do povo brasileiro não quer anistia, não é não, Lindbergh? Pessoal, vamos com tudo. Olha, essa semana a gente tem que enterrar esse PL da anistia, tá? O povo quer julgamento e condenação. Prisão de Bolsonaro e desses militares. Olha, pela risada deles, dá para sentir que eles sabem que eles estão sendo cínicos, que eles sabem que a manifestação foi menor do que a bolsonarista, que já tinha sido pequena. Mas são essas figuras, né? Durante o evento, Lindbergh, que é líder do PT na Câmara, falou em grave crise institucional no Brasil com o STF, se colocarem o PL da anistia em votação. Vamos assistir a esse trecho também, que o programa está muito generoso. Essa semana, povo, que em Brasília vai ser decisiva. Eles estão apostando que vão colocar para votar o projeto da anistia. Eu vou dizer, Boulos, uma coisa para vocês. Eu estou ligando para os líderes. Vou dizer aqui, essa semana vai ser a semana em que nós vamos enterrar esse PL da anistia. Sabe por quê? O Bolsonaro conversou com muita gente, veio aqui em São Paulo, conversou com o Kassab. Kassab prometeu apoiar, conversou com outros, só que eles não vão entregar o que prometeram, por um motivo bem simples. Eles prometeram, mas não avaliaram. Imagina, está começando o julgamento e eles querem votar o PL da anistia sem ter condenação do Bolsonaro. Eles botarem para votar. Eles sabem, estão arrumando uma grande crise institucional no Brasil com o Supremo Tribunal Federal. Impressão minha, ele falou que está telefonando para juízes, foi isso que vocês ouviram também? Ele falou isso e aí depois, se colocarem para votar, vão ter problemas com o STF. Quer dizer, fica sempre aquela intimidação por trás, que os ministros do STF podem retaliar de alguma maneira os parlamentares. Então que fique claro, os parlamentares, eles podem decidir votar o projeto de lei que eles quiserem, claro que sob a nossa vigilância, os olhos críticos da sociedade, as pessoas têm essa liberdade ainda no Brasil de opinar contra ou a favor de determinado projeto, mas a prerrogativa a atribuição parlamentar, não é a atribuição de ministro do Supremo exercer controle sobre o parlamento no sentido de impedir que algo que eles não queiram seja votado. Bom, no fim de semana o Lula afirmou em coletiva no Vietnã que não conversou com os presidentes da Câmara Hugo Mota e do Senado Davi Alcolumbre a respeito da anistia. O petista também disse ter certeza de que a anistia não é tema principal para ninguém. Não dá tempo, né, de colocar o vídeo do Lula, então a gente coloca depois do intervalo, são só 2 minutinhos, mas só completando a informação. A deputada Carolina Detoni prometeu intensificar, ela é do PL, a pressão sobre o presidente da Câmara Hugo Mota para que o projeto de lei a respeito do tema seja pautado. Detoni, que é líder da minoria na Câmara, afirmou em nota, aspas, já deixamos claro na semana passada que a minoria, o PL e a oposição estão em obstrução total até que esse tema receba a devida atenção e respeito que merece. Vamos ver a fala do Lula tentando se descolar das pressões sobre os presidentes das casas legislativas. Pode soltar. Você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir a 11 mil metros de altura problemas que posso discutir em terra
na minha casa, na casa deles, no Senado ou na Presidência da República. Não, eu fiz questão de não discutir com eles nenhum assunto do Brasil. A gente vai regressar hoje, chegaremos domingo lá em casa e a gente então vai sentar a partir da segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e fazer todas as discussões que a gente tem que fazer. E eu tenho certeza que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando. Porque é impressionante, eu não sei o que é, que os advogados do cidadão que está pedindo anistia não diga para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão. Se absolver, não tem anistia. Mas eles já estão se tratando como se já fosse culpado. Eles não estão nem querendo se defender, porque ele sabe que no subconsciente dele, ele fez todas as bobagens que ele está sendo acusado. Agora, ele deveria estar se defendendo, estar brigando, dizendo que é inocente, colocar a prova que é inocente. Até agora não disse nada, a não ser se vitimar, como é o hábito dele. Ofender os outros, xingar os outros, chorar e dizer que os outros são culpados. Só ele sabe o que ele fez. Só ele. Então, ele que tem que colocar a cabeça no travesseiro e saber o que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu acho, não conversei com o Hugo, nem conversei com o Alcolumbre, mas eu acho que a anistia não é o tema principal nesse instante. O tema nesse instante tem muita coisa de importante no Congresso Nacional, de interesse do povo brasileiro, para melhorar a vida do povo brasileiro, sabe, que nós temos que discutir. Eu já falei para o Lula, esse negócio de só ele sabe o que ele fez é de outro media training, que o Lula vai misturando os media trainings e aí a declaração dele perde o sentido. Ele fala, só ele sabe o que fez, depois ele fala, todo mundo sabe o que ele fez. Então, Lula precisa preparar melhor aí os seus discursos. Mas ele está tentando se descolar e está tentando dar uma alfinetada no Jair Bolsonaro, que com a pregação em defesa da anistia estaria já se declarando culpado. Ricardo Kertzmann, lembrando que a gente está mostrando essa fala do Lula no contexto da manifestação que flopou da esquerda, liderada ali por Guilherme Boulos e Lindenberg Farias. O que você destaca? Felipe, em primeiro lugar, só ele no seu subconsciente sabe. Acho que ele queria dizer inconsciente, inclusive. Poxa, presidente, se está no inconsciente, não tem jeito de saber, assim, as coisas não fecham. Mas, enfim. Felipe, nessa fala dele me chamou a atenção quando ele diz que ele não, em momento algum, ele discutiu coisas do Brasil. Ele falou isso agora. Ele não discutiu coisas do Brasil, nem com Hugo Mota e nem com Davi Alcolumbre. Então, é bom a gente saber o que eles discutiram, porque eles estão em uma viagem oficial, usando equipamento oficial. Discutiram o que se não foi coisa do Brasil? Agora, já sobre as declarações da quinta série daquela turma, quando a gente é pequenininho, né, Felipe, quando a gente tem 10 anos, 11 anos, a gente fica discutindo com o outro quem tem maior, né, ou menor, quem que é mais baixinho do que o outro. Né? Fale por você. Todo mundo aí. Entendeu. Pois é, né? Todo mundo acho que entendeu. Essas discussões aí em Belo Horizonte, hein, Ricardo? Assim que a gente descobre, rapaz. Manda esses caras voltarem para a escola e discutir quem que é, vou inventar uma expressão, mais menor, porque as duas manifestações esvaziadas, eu ainda me pergunto por que tem gente que sai de casa, 6 mil pessoas ou 20 mil pessoas, para poder bajular político, para poder bater palma para político, para poder ficar lá olhando para os caras num carro de som como se fossem deuses no Olimpo. Poxa, tem tanta coisa mais divertida e mais produtiva para fazer. Tem a militância, né? Tem o pessoal que tá atrás de uma boquinha daquele grupo político e marca sempre presença. Duda Teixeira. O interessante dessa manifestação, que foi um tiro no pé aqui, como os espectadores do antagonista colocaram no chat, é que o PT não tem mais ninguém aqui, nenhuma liderança aqui em São Paulo. Então, quem convoca o ato primeiro é o Guilherme Boulos, que é do PSOL. Aí, quem que são as duas principais figuras que falam no ato aqui na Avenida Paulista? O cara do PSOL, o Boulos, e ele traz do Rio de Janeiro o Lindenberg Farias, né? E aí paga esse mico gigantesco, que é dizer que teve 25 mil pessoas, só para dizer ali que teve um pouco mais do que as 18 mil em Copacabana. E aí pegou mal, porque esse esquema que a USP está usando para contar as pessoas numa manifestação, ele meio que acabou com essa discussão de quantas pessoas tinham, né? Se era Datafolha, tinha essa coisa no passado, né? A polícia falou 400 mil, não sei o quê.
Esse sistema da USP agora, que é com uma ONG que chama, acho que More in Common, uma coisa assim, eles mandam um drone que conta as cabeças. Isso daí depois é processado por inteligência artificial, com uma acurácia ali de quase 80%. Então, falou ali que era 18 mil em Copacabana, 6 mil aqui na Avenida Paulista, no ato da esquerda, é um terço, desculpa. A matemática aí foi desfavorável, digamos assim, à esquerda. E aí esse ato fraco que teve aqui em São Paulo ainda vai ser usado quando o Bolsonaro fizer o ato dele na Paulista, né? Porque a Paulista é um lugar que é muito fácil de concentrar pessoas. Então, muito provavelmente, o Bolsonaro, conseguindo mais do que esses 6 mil, vai usar isso também na hora que estiver discursando. Ricardo Kerstmann, você acha que essas decisões do Alexandre de Moraes, o voto, da verdade, dele, principalmente contra a Débora dos Santos, por uma pena de 14 anos de prisão, sendo 12 anos e meio em regime fechado e mais 30 milhões de reais de multa, elas podem favorecer o bolsonarismo para encher mais a Paulista do que Copacabana? Felipe, pode sim. E mesmo essa decisão recente de deixá-la cumprir pena domiciliar e tudo mais, isso não vai arrefecer. Esse bolsonarismo mais radical, para eles, não basta você estar 98% afinado a 100%. Você tem que estar 130% afinado. Eles não admitem absolutamente nada que fuja desse script. Então, muito provavelmente, vai levar muita gente, sim. Isso é característica já desse bolsonarismo. E aí, Felipe, a gente vai assistir, né, o presidente Bolsonaro também se comportando dessa forma infantil e vai dizendo, o meu ato é maior do que o seu, como se isso efetivamente levasse o país para algum lugar. Essa questão da anistia, Felipe, vai chamar um intervalo agora, é isso? Dá 20 segundos. Essa questão da anistia, o Hugo Mota, ele pode até levar a cabo na Câmara, mas o Davi Alcolumbre já se manifestou claramente dizendo que no Senado não vai. Então, não adianta ficar nessa.